Bom dia, professores de arte e educação física. Estamos reunidos hoje para mais uma ATPC da Diretoria de Ensino de Mauá. Vamos abordar ensino híbrido e também dança. Espero que todos tenhamos um ótimo segundo bimestre e possamos trabalhar bem juntos. Obrigado e passo a palavra. Sejam todos bem-vindos, professoras e professoras. Eu sou a PCNP Edneia, de Educação Física. Vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela. E que tenhamos, né, um bom trabalho. Muito bem. Escolhemos aqui um fundo, né, de outono, nas folhas, né, para alegrar ali o nosso trabalho. Muito bem. Então, o nosso percurso de hoje, nós temos, né, as boas-vindas a vocês, esse acolhimento, né, de duas disciplinas, a nossa primeira parceria, né, nesse momento, nesse período pandêmico. Faremos uma sensibilização, vamos tratar o tema ensino híbrido, também, né, um pouquinho de como nós vamos fazer esse retorno, e o tema dança, que a professora Silvia vai discorrer aí com vocês, para que a gente possa ter uma dimensão para os 3 segmentos. E também vamos ter ali as sugestões, né, de como trabalhar de uma maneira, né, mesmo remota, né, com os alunos do ensino médio, uma reflexão sobre a nossa prática e também como vocês deverão preencher as listas de presença, tá bom? Então, nós vamos começar essa sensibilização com um texto, né? Quanto você vale? É um autor desconhecido e o texto está disponível na internet, tá? Então, o texto diz: venho aqui, professor, porque me sinto tão pouca coisa que não tenho forças para fazer nada. Dizem-me que não sirvo para nada, que não faço nada bem, que sou lerdo e muito idiota. Como posso melhorar? O que posso fazer para que me valorizem mais? O professor, sem olhá-lo, disse: sinto muito, meu jovem, mas não posso te ajudar. Devo primeiro resolver um problema particular e depois eu posso te ajudar. E fazendo uma pausa, falou: se você me ajudasse, eu poderia resolver este problema com mais rapidez e depois talvez possa te ajudar. Claro, professor, gaguejou o jovem, que se sentiu outra vez desvalorizado e hesitou em ajudar o seu professor. O professor tirou um anel que usava no dedo pequeno e deu ao garoto e disse: monte no cavalo e vá até o mercado. Devo vender esse anel porque tenho que pagar uma dívida. É preciso que obtenhas pelo anel o máximo possível, mas não aceite menos que uma moeda de ouro. Vá e volte com a moeda o mais rápido possível. O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado, começou a oferecer o anel aos mercadores. Eles olhavam com algum interesse, até quando o jovem dizia o quanto pretendia pelo anel. Quando o jovem mencionava uma moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem ao menos olhar para ele, mas só um velhinho foi amável a ponto de explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar um anel. Tentando ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de prata e uma xícara de cobre, mas o jovem seguia as instruções de não aceitar. Então, depois de oferecer essa joia a todos, né, que passaram pelo mercado, abatido pelo fracasso, ele montou no cavalo e voltou. O jovem desejou ter uma moeda de ouro para que ele mesmo pudesse comprar o anel, livrando a preocupação de seu professor e assim podendo receber ajuda e conselhos. Entrou na casa e disse: professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o que me pediu. Talvez pudesse conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não acho que se possa enganar ninguém sobre o valor do anel. Professor,
Importante o que você disse, meu jovem, contestou sorridente o mestre. Devemos saber primeiro o valor do anel. Volte a montar no cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor para saber o valor exato do anel? Diga que quer vendê-lo e pergunte quanto ele te dá por ele. Mas não importa quanto ele te ofereça, não o venda. Volte aqui com o meu anel. O jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. O joalheiro examinou com uma lupa e lhe disse: diga ao seu professor, se ele quiser vender agora, não posso dar mais que 58 moedas de ouro pelo anel. O jovem, surpreso, exclamou: 58 moedas de ouro? Sim, replicou o joalheiro. Eu sei que com o tempo poderia oferecer cerca de 70 moedas, mas se a venda é urgente. O jovem correu emocionado para a casa do professor para contar o que ocorreu. Sente-se, disse o professor, e depois de ouvir tudo o que o jovem lhe contou, disse: você é como esse anel, uma joia valiosa e única, e que só pode ser avaliada por um expert. Pensava que qualquer um podia descobrir o seu verdadeiro valor? E dizendo isso, voltou a colocar o anel no dedo. Todos somos como esta joia, valiosos e únicos, e andamos pelos mercados da vida, pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Muito bem. Então, esse texto, ele traz para a gente uma reflexão. Essa história, ela traz alguma memória para você? Então, sempre como eu peço para os professores de educação física, né, é anotar, né, em seu diário de bordo, né, no seu caderninho, na sua agenda. Será que em algum momento a gente teve esse sentimento, né, de que não nos valorizasse, né? Que situação que foi que isso aconteceu, né? Mas também a gente tem uma outra reflexão para fazer. Qual a estratégia, né, que o professor ele utilizou para que o aluno conseguisse uma resposta? Ele não foi dando uma resposta já de imediato. O aluno chegou aflito, querendo, olha, ninguém, né? Ninguém liga para mim, me chamam de idiota, né? Eu preciso da sua ajuda. E aí, sabiamente, o professor disse, tá, então vamos resolver primeiro a minha questão para que eu consiga te ajudar. E a partir daí, ele foi orientando, ele foi criando caminhos, né? A estratégia que ele utilizou tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Com o nosso primeiro tema, que é o ensino híbrido. Que é exatamente isso, é a gente proporcionar para que o aluno encontre as respostas, né? E nós, enquanto educadores, nós seremos sempre os orientadores, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho agora do ensino híbrido. Nós temos, né, um documento, né, do Estado de São Paulo, que é o nosso guia de sugestões, até mesmo para a gente poder fazer todo esse atendimento aos alunos, né, nesse contexto de revezamento. Mas vamos entender um pouquinho a estrutura do ensino híbrido, tá? É um conceito que ele nasceu exatamente desse aprendizado baseado em um problema. Então, nós temos um problema e nós vamos estimular esse aluno para ele buscar a solução do problema. Sempre com a orientação do professor. Então, agora nós percebemos como é importante essa nossa formação. O quanto nós temos que nos apropriar, né, de metodologias para que a gente consiga orientar o aluno. Porque nós sabemos que um aluno, ele aprende de uma maneira, né, cada um no seu tempo, um diferentemente do outro, né? E uma das maiores tendências, né, o ensino híbrido agora do século XXI. Por quê? Porque ele sempre vai estar nessa situação de misturar as aulas presenciais com as aulas online, né? Então, a gente sempre vai ter o aluno como protagonista, vai sempre despertar para que ele tenha essa responsabilidade para a sua aprendizagem, né? Ter o acompanhamento do seu conhecimento, né? Do seu saber, para que ele se aproprie dessa responsabilidade, o aluno, independente da idade, né? Isso vai sendo colocado de uma maneira gradativa para o aluno. E aqui eu trago
algo para a gente não confundir. Eu não gosto muito da palavra, não, mas é bem assim, né? É para a gente ter muito cuidado, porque acabam tendo muitas confusões em relação ao ensino, né, EAD e ao ensino híbrido. Então, são situações, são ensinos diferentes, tá? A gente sabe que o ensino à distância, ele está, pelo menos umas 2 décadas, né, ele está bem forte, né, mundialmente, aqui no Brasil, né, falando de estado de São Paulo, a gente sabe que as nossas formações, elas têm sido bastante EAD, e aí a gente percebe que essa característica EAD, todos precisam ter uma certa maturidade, né, porque esse ensino EAD, ele necessita dessa organização de estudo pessoal, né? Então, a gente tem que entender essa grande diferença. O ensino híbrido, o professor, ele vai estar sempre ali, né, próximo, orientando esses caminhos para os alunos, tá? Então, vamos pensar, como que a gente vai conseguir aplicar o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, ele tem essa característica aqui fundamental, olha, para a nossa formação, são as oficinas e encontros. Por quê? Para a gente conseguir, né, quando eu digo a gente, eu digo professor, né, para o professor conseguir aplicar o ensino híbrido, ele precisa passar por oficinas. E quando nós falamos em oficinas, o que vem em nossa mente? Um local de experimentos, né, de descobertas, de mão na massa, né, de trocas, né, então, é isso mesmo. A gente precisa desse espaço de formação para a gente realmente se apropriar, né, de como nós vamos trabalhar, de como nós vamos aplicar o ensino híbrido para cada realidade, para cada comunidade escolar, né? E os encontros, por quê? Nós não trabalhamos sozinhos, né? O ensino híbrido, ele exige, né, uma maior parceria, né, de todos, entre professores, entre alunos, entre os responsáveis, né, e entre a gestão escolar. Né? Então, esses encontros, eles são fundamentais, tá? Por quê? É a partir dessas oficinas, desses encontros, que o professor, ele vai se apropriar das metodologias e das tecnologias, ou seja, a partir daqui ele vai ter a certeza de que metodologia ele vai poder utilizar e que tecnologia ele tem disponível para aquela realidade, né, de comunidade escolar. E na sala de aula, como que isso vai estar acontecendo? Então, na sala de aula, nós temos aí 2 modelos, né, de ensino híbrido. Um modelo disruptivo, que é aquele que a gente utiliza mais as atividades online, e aí é mais utilizado para cursos profissionalizantes, para as faculdades, né, onde espera-se que o aluno já tenha toda aquela autonomia, toda aquela maturidade para seguir, para se orientar, para não perder o foco, né, e atingir seus objetivos no estudo. E aí nós temos os modelos que nós já estamos utilizando, né, aos poucos nos apropriando, que é o modelo sustentado, que é o que vai ter mais o presencial. Então, a gente vai ter a sala de aula invertida, que o ano passado a gente já começou bastante esse experimento, onde nós orientamos os alunos, né, que caminhos, né, que material que ele vai se apropriar para ele poder estar participando dessa aula invertida, né, ou da apresentação, ou da socialização. Então, esse primeiro item a gente já está um pouquinho acostumado. Quando a gente falar de rotação por estações, já é mais um pouco desafiador para o professor. Por quê? Essas estações, elas têm o material a ser trabalhado, ele não precisa ter, por exemplo, um material anterior. Só aquela estação já se basta para obter aquele conhecimento, tá? Então, as estações, elas são independentes. O aluno vai passar por todas essas estações, mas uma estação, para ele compreender aquela estação, ele não vai precisar necessariamente ter passado por uma anterior, tá? Então, a rotação por estações é muito interessante. E também a gente vai ter a rotação individual.
essa rotação individual, ela já está mais focada nessa necessidade do aluno. Talvez a gente consiga perceber mais essa rotação, principalmente nos projetos de recuperação, né? Onde a gente tem, claro, ali a competência que o aluno tem que atingir, a habilidade que o aluno tem que, né? E aí, nessa rotação individual, a gente precisa que ela seja de uma maneira crescente, né? Que ela vá evoluindo, sempre do mais fácil para o mais complexo, tá? E aí, depois a gente vai ter o laboratório rotacional. O laboratório rotacional, ele é muito interessante, eu acredito que ele vai ser muito trabalhado, porque a turma, ela vai ser dividida em 2 grupos, tá? Um grupo vai estar ali trabalhando a parte teórica, e o outro grupo vai estar trabalhando a parte prática. Então, depois eles trocam. Quem estava na prática vai para a teoria vai para a prática. Então, é um momento em que o aluno ele vai ter essa oportunidade de ver de 2 maneiras diferentes, a prática e relacionar em seguida com a teórica ou vice-versa. E o nosso quinto modelo sustentado é o à la carte. O à la carte, ele já vai ser mais utilizado para quando tiver muita maturidade. Geralmente é utilizado naquelas condições que a gente estava falando, né? Numa situação já de profissionalizante, de adulto, onde já o próprio aluno, ele já tem essa autoridade, autonomia, ele já sabe, né, essa responsabilidade, essa organização para conseguir caminhar seus estudos, né, de uma maneira bem pessoal. Muito bem, então, entendido como vai ser o ensino híbrido, vamos passar rapidamente aqui como que está no nosso guia, né, da Secretaria de Educação. A gente entende, né, que vocês já devem estar nas escolas, né, o trio gestor já deve ter trabalhado, né, de uma forma com vocês, né, que são 4 passos, e que esses 4 passos, eles dependem sempre da comunidade escolar, então ela está sempre ligada, né, a equipe gestora, os professores, os alunos e os responsáveis, porque a gente sabe que neste momento nós vamos precisar muito de que os pais em casa, né, ajudem a orientar os alunos, né, a conseguirem estudar de uma maneira mais autônoma, né, que eles tenham essa responsabilidade. E aí vamos ver o que vai caber ao professor, né? Se o professor no ensino híbrido, ele é o orientador, como nós sempre, né, mesmo no ensino que não seja híbrido, o professor sempre tomou muito, sempre ali à frente, né? Mas a questão do ensino híbrido, essa orientação, ela depende muito dessa segurança que o professor vai ter. Então, o professor, ele vai ter que ter muito claro esse planejamento, por isso que é feito sempre em parceria, não adianta ele só, de repente, ter ali uma pequena visão do aluno, né, da disciplina, e de repente não ser tão assertivo, por isso que é importante esse trabalho em conjunto, né, trazer de fato, né, o mais próximo ali, para que a gente seja mais assertivo na aprendizagem dos alunos, porque principalmente nesse período, né, pandêmico, né, e pós-pandêmico, nós teremos urgência para que isso seja muito significativo para o aluno, né, para que o aluno consiga, né, de uma certa maneira, né, recuperar ali algo que ele não tenha conquistado. Então, a gente vai trabalhar muito com essa questão do planejamento do professor, a gente sabe que vai ter toda essa questão de revezamento, né, e aí é competência da escola, fazer toda essa organização, que seria esse primeiro passo, né, dessa sequência, das aprendizagens, das habilidades, né, que deverão ser trabalhadas com os estudantes. E o nosso segundo passo aqui, né, que entra muito a parceria com os professores, que é planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. Então, esse vai ser o nosso grande desafio. Pensar, organizar, né, orientar o aluno para que ele tenha êxito,
tanto no presencial quanto de maneira remota. E aí o nosso terceiro passo, que é organizar esse cronograma. Então, as escolas, né, os gestores que vão estar, né, bem em parceria com vocês para conseguir organizar esse cronograma. A gente já percebeu que os municípios que estão voltando, os professores já estão tendo conflito de horário, e a gente tem, né, muitas situações, são particulares de cada escola, o número de professores que pode ir, aqueles que estão de remoto, então a gente sabe que todos nós vamos ter que ter uma grande paciência, né, e ser bem colaborativo para que a gente consiga, né, ver logo os resultados dos nossos alunos. Então a gente sabe que a gente vai ter que ter essa elaboração, né, desses planos, e esse plano que é chamado de plano de comunicação, né, ele tem que estar bem claro para todos, né, para o professor, para os gestores, para os alunos e para os responsáveis. Então, isso é bacana, porque cada um vai ter bem claro qual que é o seu papel, né, e a partir daí, começar a fazer essa, né, essa engrenagem, né, a girar, tá bom? E aí, é claro, né, que a gente sempre preza para que o aluno tenha, né, essa garantia, né, esse direito, né, de aprender, que essas ações, elas sejam realizadas de uma maneira envolventes, né, para que os alunos, eles criem esses vínculos, né, nós já conversamos várias vezes como é importante ter esse vínculo, né, do aluno com o professor, esse vínculo com a escola, para que ele permaneça, tá bom? Muito bem. E aí o nosso quarto passo, que é o que a professora Silvia já mencionou nas boas-vindas, né? Que é alinhar as nossas atividades com as atividades do Centro de Mídias, né? Não vai ser nada fácil, porque a gente vai perceber ali que determinada habilidade do aluno, de repente, a gente vai ter que usar uma estratégia diferente, mas a gente não pode esquecer que, pensando no todo, não tem como o aluno ele conseguir essa autonomia de aprendizagem se ele está assistindo uma aula no centro de mídias, né, ou na TV, e de repente o professor está trabalhando, né, totalmente um outro contexto, né, ali no grupo do WhatsApp ou lá no presencial, né? O aluno não tem essa maturidade para conseguir alinhar todas essas informações. Então, nós, enquanto educadores, nós temos que fazer esse alinhamento, né? Então, não vai ser fácil, né? Mas eu acredito assim, que a maioria, a grande maioria, né? A gente sabe que está alinhado e a gente está aqui para ajudar, né? A alinhar quem ainda não conseguiu, tá bom? Então, muito bem. Então, rapidamente, o que nós, né, enquanto educadores, o que a gente vai ter que sempre retomar com os alunos, né? Os alunos que estão ali no presencial, o uso da máscara, se esse uso está correto o tempo todo, né? Principalmente ali no horário, né, de beber uma água, de se alimentar, ser como criança, né? A criança é muito assim. Quando você fala assim, olha, aprende lá as cores dos faróis, né? Todos nós já passamos por isso, quem tem filho, né? O farol tá vermelho, tem que estar parado, só pode passar no verde. Então, de repente, você fala assim, não vem ninguém, acho que eu vou passar assim. Opa, você tá passando no farol, o farol tá fechado, você não pode passar. Então, a gente vai ter que ser um pouco como criança, né? Aqueles vigilantes, né? O tempo todo. Porque a gente sabe que até mesmo muitos adultos acabam, né, se cansando da máscara, acabam usando de uma maneira inadequada. Então, nós temos eu acredito que essa missão, né, para o nosso bem e para o bem do outro. E, é claro, o distanciamento. E quando a gente fala de aulas presenciais, tanto para a educação física quanto para a arte, esse distanciamento, a criançada com saudade, a gente sabe que vai ser bem complicado, mas a gente vai ter que proporcionar no início, né, atividades que elas sejam bem individuais, né, se for utilizar um tipo de elemento, um tipo de material, que a gente sempre, né, tem essa consciência, e eles também ajudem a higienizar após o uso, né, isso faz parte, né, dessa formação, então eles têm, né, eles podem, né, e têm condições de ajudar a fazer isso sim. E a lavar as mãos sempre, né, dando exemplo também, e para que lavem, né, corretamente, a gente sabe que principalmente antes do intervalo eles estão com fome, então eles vão lá e só
Então, a gente vai ter que ser bem vigilantes nisso, certo? Muito bem, Silvia. Então, por aqui... Opa, acho que eu estou passando já uma coisa que... aqui termina a minha apresentação. Então, aí eu passo para a Silvia, que é ela que vai iniciar o compartilhamento de dança. Abre o seu microfone, Silvia. Então, professores, vamos iniciar o compartilhamento em relação ao tema do segundo bimestre, que é dança, em arte e em educação física. Vamos lá compartilhar aqui a nossa tela. E vamos dar algumas sugestões hoje para o trabalho em conjunto, né? Professores de arte e professores de educação física. Gostaria de saber se vocês estão vendo os slides, Edneia? Sim. Ok, então. ATPC de Arte e Educação Física na modalidade dança. O que é que nós podemos fazer, tá? Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que nós trabalhamos habilidades e competências. Em arte, nos anos iniciais, nós vamos trabalhar a habilidade número 8, tá? Experimentar e apreciar formas distintas de manifestação da dança, presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. Em educação física, experimentar, fruir, recriar danças do Brasil, incluindo as de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem. Então, o que é que nós podemos fazer? Vamos pensar um pouquinho em danças regionais? Se a gente pensa em dança regional, lembramos muito de brincadeiras de roda. Será que brincadeira de roda é a mesma coisa que dança circular? Na verdade, não é a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre dança circular para depois falar de brincadeiras de roda. A origem da dança circular remonta a manifestações corporais muito antigas de vários povos, pois, como se sabe, costuma-se celebrar e ritualizar as épocas das colheitas, casamentos, nascimentos, mortes e outros elementos importantes. Mas só foi na década de 1970 que Bernhardi sistematizou e criou o que mais tarde foi chamado de danças circulares sagradas. Aí existe uma sugestão para vocês procurarem no YouTube, em toda a matéria, alguma coisa a mais sobre o que é dança circular, né? Nós vamos sempre disponibilizar esses slides e os professores vão ter acesso a esses links que podem sugerir como trabalhar em sala de aula. Esse é o Bernhardt e ele está fazendo um trabalho de dança circular com uma comunidade. Aqui no Brasil, a dança circular chegou 10 anos depois, na década de 1980, com a Sara Marriott, que foi uma das moradores da comunidade de Field Orm. Ela mudou-se para o Brasil e passou a viver no Centro de Vivências Nazaré, em Nazaré Paulista. Sara, que havia tido contato direto com as vivências na comunidade escocesa, implementa em Nazaré Paulista alguma dessas práticas aqui no Brasil. É muito interessante vocês procurarem exemplos de dança circular no YouTube. Procurem essas danças circular e apresente para os seus alunos. Nós estamos falando de alunos dos anos iniciais também, tá? E alunos dos anos finais e alunos dos anos médio, EJA, CEJA, ET, PEI. Todos os alunos podem conhecer esta forma de dança. O que é a dança circular, né?
Como é que ela se apresenta? Então, está aí uma sugestão, uma gravação curta, que foi feita em São José Liberto e na Estação das Docas, na capital do Pará, em Belém. E aí vocês vão ter uma noção muito bonita, muito interessante, de como trabalhar dança circular com os alunos. Aí vocês veem a imagem da gravação, que foi feita nesse local chamado São José Liberto, em Belém, no Pará. São José Liberto, porque este local já foi uma cadeia e depois foi restaurado e agora é um local cultural da cidade de Belém, muito bonito e vale a pena ser visitado. Brincadeiras de roda, nós temos as cantigas de roda, as cirandinhas ou as brincadeiras de roda propriamente ditas. São brincadeiras infantis, onde as crianças formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias folclóricas. Mas como fazer isso em tempos de pandemia? Se nós estamos no ensino híbrido e no ensino presencial, quando eles veem os vídeos, eles vão ver, sim, as pessoas dando as mãos, brincando, cantando. Mas no presencial, com poucos alunos, nós não vamos pegar nas mãos uns dos outros. Então, a roda é feita com um objeto entre as mãos. Podemos pegar um papel, enrolar e fazer um pequeno círculo, uma argola, né? E as crianças seguram nessa argola, nesse papel. Podemos pegar um bambolê também, né? Entre uma criança e outra, um lenço ou algum objeto que vocês achem interessantes, tá? Olha aí, a professora dando as instruções para os pequenos em relação às brincadeiras de roda. Lembramos algumas brincadeiras de roda da nossa infância? E nós podemos também apresentar para os nossos alunos um pouco da obra do Ivan Cruz. O Ivan Cruz é um artista brasileiro que pinta brincadeiras infantis, inclusive brincadeiras de roda. Podemos apresentar para os nossos alunos um pouco da obra do Ivan Cruz para que eles analisem, que eles percebam, que eles comentem, os nossos aluninhos dos anos iniciais, ok? De acordo com o autor Cascudo, brincadeira de roda é transmitida oralmente, abandonada em cada geração e reerguida em outra geração, numa sucessão ininterrupta de movimento e de canto, quase independente da decisão pessoal. Algumas brincadeiras ficam meio jogadas de lado, depois elas retomam na comunidade, no grupo de crianças. Sabemos que hoje em dia é muito mais difícil as crianças fazerem roda, brincadeira de roda, brincar na rua, devido ao local urbano que nós moramos e também ao uso da tecnologia, do celular, e principalmente agora na pandemia, que nós não pudemos estar do lado de fora e as crianças também não puderam brincar na rua com seus amiguinhos. Mas, por enquanto, ver vídeos e fazer uma roda com um certo distanciamento, colocando o objeto entre as mãos dos alunos, nós podemos trabalhar esta forma de dança, né? E este conteúdo. Cantigas de roda, mas executadas no Brasil. Vamos lembrar para os nossos aluninhos? Fui no Tororó, atirei o pau no gato, nesta rua tem um bosque, ciranda, cirandinha, o cravo e a rosa, samba lelê, marcha soldado, e a canoa virou. Será que todas as crianças já conhecem essas músicas? Nós não podemos pegar na internet, dar para os nossos alunos online e, quando estivermos no presencial, lembrar um pouco dessas músicas? Podemos levar no nosso tablet, no nosso celular e podemos executar para que os alunos aprendam, cantem e até dancem em sala de aula, com distanciamento social na roda, tá? A brincadeira de roda muito interessante é chamada do Senhor Ratinho. Ela é uma brincadeira de roda e ela é folclórica
e a criança precisa obedecer uma série de comandos, tá? Antes de começar, um é escolhido como o lobo e o outro é escolhido como o ratinho. A turma formará uma roda e o ratinho ficará entre eles, ao passo que o lobo ficará na parte de fora. A seguir, todos devem cantar a música abaixo, que está aí na letra, e ao final, o ratinho tem que fugir do lobo. Porém, se ele for pego, será o lobo na próxima rodada. Apenas lembrando um pouquinho, uma brincadeira de roda, uma das tantas brincadeiras de roda que podemos trabalhar em sala de aula. E as brincadeiras de roda de matriz africana? São tão interessantes, né? Brincadeiras de roda e outras atividades de matriz africana. Então, aí está o mapa da África. Nós devemos apresentar os mapas mundi para as crianças desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio e no mapa mundi todos os continentes e, é claro, o continente africano. Existe uma brincadeira muito simples que ela se chama terra-mar. Essa brincadeira, ela não é feita em roda, ela é de Moçambique, na África, mas ela prepara para a próxima brincadeira a seguir. Fazer uma linha no chão e escrever terra dentro do círculo. E escrever mar fora do círculo. O professor fala terra ou mar. As crianças precisam pular dentro e fora do círculo. Quem errar sai até ficar só um aluno nessa atividade. Já brincaram? Geralmente as crianças não brincam com círculo, elas brincam com uma linha reta. E de um lado é a terra, do outro lado é mar, dessa linha reta. Aprendendo a brincadeira com a linha reta, ela já pode fazer dentro do círculo e fora do círculo. E avança para uma próxima brincadeira. Aí está um exemplo, né? As crianças brincando de terra-mar, que é uma brincadeira africana de Moçambique. Simamacá, ruca, ruca, ruca. Já ouviram falar Simamacá, ruca, ruca, ruca? Vocês já brincaram de simamacá? Simama significa ficar em pé no idioma Swahili. É da Tanzânia, esta brincadeira. Cá significa abaixar. Ruca, ruca significa pular. E tembeia, quimbia, andar em círculo e saltitar. Aprendendo essa brincadeira, está aí o link no YouTube. Vocês poderão fazer com as crianças na escola e é muito interessante, tá? Ela não é uma brincadeira difícil e vocês poderão fazer com as crianças na escola. Então, eu vou colocar aqui no celular para vocês ouvirem. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui a música para vocês ouvirem. Simamacá. Estou colocando aqui para vocês ouvirem. Vocês sabem que eu não posso colocar nenhum vídeo do YouTube, porque se eu colocar um vídeo aqui do YouTube, eles vão cortar, né, a nossa TPC, a nossa gravação. Então, não é possível fazer isso, ok? Então, nós vamos colocar para vocês ouvirem um pouquinho como que é o ritmo, como que é o som. Em torno do lugar.
desta música africana. Simamacá, simamacá, ruca, 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 simamacá. Simamacá, tembeia, quimbia, ruca, 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 simamacá. Estalo de dedos. Simamacá, ruca, 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 simamacá. Macá, simamacá, ruca, 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 simamacá. Tembeia, quimbia, ruca, 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 simamacá. Deu para perceber um pouco? Deu para perceber um pouquinho. A música é muito alegre, muito animada. Toda vez que fala simama, a pessoa está em pé. Quando fala cá, a pessoa tem que abaixar. Ruca, ruca, pula no lugar. Tembeia, quimbia, anda em círculo saltitando. Mas está aí sugestão no YouTube para que todos vocês possam fazer essa brincadeira com os alunos de vocês, ok? E aí está a partitura da Simamacá, para vocês terem uma ideia. Quem toca instrumento musical vai conseguir fazer essa música, né? Tocar essa música no seu instrumento musical. Outra coisa que nós precisamos lembrar para os nossos alunos são as danças de matriz indígena. Sugiro um site para vocês maravilhoso, que são os Cantos das Florestas. Gente, que coisa maravilhosa esse site. A dança, a música indígena, e vale muito a pena vocês conhecerem. Vocês já entraram alguma vez no site dos povos da floresta? Então, vamos pegar aqui. Tem uma música muito legal, Nhandereco Arandu. A letra está aí. Para vocês, né, depois que receberem o PowerPoint, poderem trabalhar, né, já pegando o link, tá? Mas é uma música indígena muito bacana, ela é memória viva dos índios guaranis. E aí nós podemos trabalhar um pouquinho, com esse nosso, com esses nossos alunos, podemos trabalhar um pouquinho com este vídeo, ok? Vamos ouvir um pouquinho? Lembrando que os índios guaranis têm um padrão musical diferente do nosso. O nosso padrão musical são as notas musicais dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, uma escala musical. Os índios guaranis, eles têm um padrão musical diferente, uma escala musical diferente. Tanto que existe a viola e o violão guarani, não sei se vocês já viram, tá? Um pouquinho diferente do violão clássico, né, ou dos instrumentos clássicos que nós usamos, que tem origem na Europa.
Mas vamos trabalhar, então, alguma coisa de matriz africana e de matriz indígena com os nossos alunos? Que tal? Fica aí uma sugestão para que vocês realmente trabalhem com os nossos alunos um pouquinho de dança relacionadas a ciranda, brincadeiras infantis, cantigas de roda, matriz africana e matriz indígena para os anos iniciais. Para os anos finais, nós temos uma outra habilidade que precisa ser trabalhada. Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais, como referência para a criação e composição de danças autorais, individualmente e em grupo. Em educação física, diferenciar as danças urbanas das demais manifestações de dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais. Vamos trabalhar um pouco essas habilidades? Como? Vamos fazer uma viagem pelas danças do mundo, lembrar dos nossos alunos de dança portuguesa, são várias, mas nós podemos falar da vira. Dispostos em uma roda, os casais com os braços erguidos levantam e giram lentamente no sentido anti-horário. Que tal procurarmos algum vídeo, mostrar para os nossos alunos um pouco das danças do mundo? Como nós temos uma hegemonia muito grande em relação aos Estados Unidos, então nós temos muitas danças de influência norte-americana. Mas nós temos danças de outros países, da Europa, da Ásia, além da África e da indígena que nós já comentamos. Então vamos fazer um tour pelo mundo? Começando por Portugal. Que tal depois nós passarmos para o país vizinho, para a Espanha? Vamos falar do flamenco, que é de origem cigana, das regiões da Andaluzia, uma dança acompanhada de violão, com palmas e sapateado. É uma dança muito enérgica, muito interessante, pode ser feita com leque ou com castanholas. E na Itália? Ah, Itália, falou Itália, a gente já lembra da tarantela. Dança popular do sul da Itália, caracterizada pela troca rápida de casais, quando a dança é feita por casais. É uma dança bastante alegre e, geralmente, as bailarinas têm na mão um tamborim e, nesse instrumento, elas batem com força e vão dançando a tarantela. É um tamborim enfeitado com fitas coloridas. Nós já vimos. Mas, às vezes, as crianças ainda não têm noção, os adolescentes não têm noção. E mesmo os alunos do ensino médio não têm essa noção de danças de outros países. Por isso, os professores precisam oferecer um cardápio variado para os alunos. E que tal uma dança russa, o trepak? Os homens executam agachamento, giros, saltos, acrobacias. Geralmente, eles dançam abaixados e esticando a perna e encolhendo a perna na posição abaixada, o que requer um esforço físico muito grande dos nossos bailarinos. E, completando, né, o nosso giro rápido pelo mundo, nós temos que falar do Japão. Wakasa Odori. O que é wakasa? Wakasa é a tradicional sombrinha japonesa. Ela é feita com ripas de bambu e washi, que é o papel japonês. São muito coloridas, são muito bonitas. De maneira artesanal, elas também são pintadas com pássaros, flores e frutos. Olha que bacana, gente. Fica aí a sugestão para vocês, já está tudo aí preparado. Assim que chegar os slides para vocês, peguem no YouTube esse exemplo de vira, a dança vira de Portugal, flamenco da Espanha, tarantela da Itália, e tá muito interessante, tem 2 exemplos de tarantela, um para meninos e um para meninas, tá? A berioshka da Rússia, berioshka é um balé russo, que apresenta vários, né, um popurrí de dança, de música e dança russa, e um exemplo do Wakasa Odori.
É muito interessante, vale a pena. Vamos apresentar para os nossos alunos estes vídeos que estão no YouTube e todos podem usar e enviar para os alunos. Quando nós falamos com os alunos do 6º ao 9º ano, nós precisamos abordar com eles a dança urbana, que é o street dance. Street dance é a dança de rua. O street dance, as músicas, independentemente do estilo do street dance, tem batida forte como principal característica. A dança de rua originou-se nos Estados Unidos em 1929, a época da quebra da Bolsa de Valores e uma grande crise econômica. Músicos e dançarinos americanos urbanos desempregados como consequência da crise passaram a realizar suas performances na rua. Daí surgiu a dança de rua. A mais conhecida é o hip hop, né? Creio eu, né? A mais conhecida no nosso meio é o hip hop. Mas existem outros estilos de dança, muitos outros, e a gente apresenta aí para vocês 4: o hip hop, o breaking dance, house e o funk styles. Aí estão todos os links para vocês terem acesso a esses vídeos, espero que vocês gostem. E depois tem uma pergunta: qual estilo de street dance é apresentado nesse vídeo? Aí existe um vídeo, vocês vão ver, vocês vão distribuir para os alunos e perguntar: você reconhece que estilo de street dance é apresentado nesse vídeo? E continuando, já fizemos um tour pelo mundo, falamos um pouco da dança de rua, vamos apresentar para os nossos alunos algumas danças de salão? E quais seriam as danças mais conhecidas? As danças que talvez nossos alunos conheçam, talvez não, talvez precise apresentar para eles pela primeira vez, né? O bolero, o forró, foxtrot, salsa, samba, tango e valsa. Temos aí vários links aonde vocês podem ver os vídeos com essas formas de dança, apresentar para os seus alunos, comentar e quem sabe, né, eles aprendam alguns passos e deem algum retorno, gravando, desenhando, dando algum retorno dessa aprendizagem para vocês. E no presencial, nós podemos levar a música para que eles conheçam a música e também podemos levar o vídeo para que eles conheçam essas formas de dança. Finalizando a nossa sugestão, no ensino médio, para arte e educação física, existe uma habilidade que é analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, como forma de fomentar diferentes modos de participação e intervenção social. Vamos entender um pouco o significado dessas palavras, não é? Mídia consiste num conjunto dos diversos meios de comunicação, com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. Ok, até aqui tudo bem. Mas o que é remediação? Remediar. É a passagem de um meio de mídia para outro. Então, se você está no vídeo, você vai para a fotografia, da fotografia para a gravação, para um podcast, você vai passando de um meio de mídia para o outro. E o que é multissemiótico? É o nome que dá aos textos que possuem muitos elementos, além do elemento escrito. Tem desenho, tem imagem, tem ícone. E multimídia, o que é? É a forma de comunicação com utilização de múltiplos meios, sonoro, imagens, textos, vídeos e animações. E transmídia significa cruzar ou atravessar a mídia, ou seja, levar o conteúdo para além de um meio somente. Então, a proposta é que os nossos alunos, no ensino médio, trabalhem com as mídias, trabalhem com desenho a respeito de dança, trabalhem com vídeos a respeito de dança, trabalhem com podcast,
trabalhem com fotografia, trabalhem com várias mídias, cujo tema central é dança. Mas de que maneira? Os alunos poderão gravar vídeos eles mesmos dançando ou eles apresentando uma pesquisa sobre dança, ok? Então, no ensino médio, nós vamos pedir para que os nossos alunos interajam entre eles online e no presencial com poucos alunos, e a partir daí eles façam vídeos, podcast, fotografias, desenhos, cartazes e tudo isso daí em relação à linguagem da dança. A sugestão de trabalho, então, é estudar as formas expressivas de dança vistas nessa TPC e produzir esses materiais, né, em multimídia e depois apresentar para os colegas e para o professor. Vai aí um exemplo também do YouTube de um trabalho realizado em escola em relação à dança que foi gravado, para que todos tenham, né, uma noção também do que pedir, do que conversar para os alunos. Em relação à arte e educação física, ficamos por aqui. Agradecemos muito a atenção de vocês, a Edneia e a Silvia. Pedem que a gente trabalhe bastante, né, com os nossos alunos e também com o Centro de Mídias, para que todos, uns possam ajudar aos outros. Edneia, passo a palavra. Tá bom, Silvia. Eu só gostaria de finalizar com eles a questão que vocês vão receber, né? Os links de presença, então tem a lista de presença de arte e tem a lista de presença de educação física. E também tem o diário de bordo, que é educação física. Esse ano nós estamos trabalhando em cima de registros, né, da nossa formação docência. E aí, nesse diário de bordo, educação física, eles já estão acostumados a preencher, mas aí fica à vontade também, se a arte, né, puder participar, vai ser um ganho para a gente. É uma pergunta muito simples, né, de como a dança, né, como que a dança está presente em sua vida, tá? Que é um tema muito pertinente para todos nós, até mesmo para nós podermos, né, descobrir e redescobrir, não é, Silvia? O poder, né, da dança para todos nós. Então, é isso. Acredito que a gente pode finalizar, né, Silvia? Isso, minha gente. Nós estamos gravando, mas amanhã nós vamos apresentar essa TPC ao vivo para vocês também. Nós estaremos conversando e tirando as dúvidas. É que alguns professores não podem participar da TPC ao vivo aqui na Diretoria de Ensino de Mauá, em São Paulo. E o que acontece? Nós gravamos para ajudar o trabalho de vocês. Um grande abraço e muito obrigado. Grande abraço a todos. Bom trabalho para nós.